Fala, artista! Quer aprender a esculpir de um jeito rápido e fácil? Usando a laser? Segue a vinheta. Hoje nós vamos ensinar uma técnica que revolucionou a minha vida na parte de escultura. Eu sou escultor, né? Sou artista plástico, a gente esculpe na mão, mas nem sempre a gente tem tempo para pegar uma escultura e fazer do zero, acertar a proporção, acertar tamanho, acertar. A gente sabe que é muito difícil. Então, essa técnica aqui, a gente usa a laser para resolver o nosso problema de esculpir, para a gente fazer a escultura de uma maneira muito rápida. O software que eu uso é esse software aqui, ó, Slicer for Fusion 360. Ele é um software que ele foi descontinuado, tá? Pela Autodesk, mas ele é um software gratuito que eles disponibilizavam para usar para esse tipo de projeto, né? Como eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês baixarem, tá? É um software gratuito, então não é pirataria, é um software legítimo, só que ele não tem mais atualização. Então, assim, ó, para a gente fazer um projeto na laser com ele é muito fácil. A gente primeiro tem que usar um arquivo 3D, né? Tá? Esse arquivo aqui eu baixei do Thingiverse. Então ele é o arquivo de um urso, tá? Quando a gente vai baixar esse arquivo, a gente sempre tem que prestar atenção aqui, ó, em baixar no plano do Z, tá? Para a gente ter um referencial para a peça estar sempre em pé, né? Encostado na mesa. Para quem mexe com impressão em 3D, ele usa o mesmo princípio da impressão em 3D, tá? Então aqui a gente põe o Z, dá um Open e abriu aqui, ó, tá? Esse aqui é o nosso 3D aqui do ursinho, tá vendo? Ele tem um buraco aqui, mas é irrelevante para a gente, porque a gente vai usar, né? Tem dois buracos aqui, provavelmente quem fez esse 3D usou ele de suporte de alguma coisa, tá? Daí o que que a gente vai fazer? Aqui no Fusion, primeiro a gente tem que usar as medidas, né? Como o nosso padrão aqui é métrico, né? Eu sempre trabalho em milímetro, né? Eu gosto de trabalhar em milímetro porque eu tenho uma proporção das coisas né, com precisão milimétrica, tá? Tá vendo que esse urso aqui, ó, a altura dele tá com 116 milímetros, ele tá com 11 centímetros de altura por 20 centímetros de comprimento, tá? E eu quero fazer esse urso grande. Até um seguidor perguntou, né? Como é que a gente faria isso grande? Eu vou deixar aqui então, ó, com 2.000, que seria 2 metros, né? De, de comprimento aqui, do focinho até o rabo dele, e né, uniforme scale, então assim, o uniforme scale ele já deu a proporção. Ele ficou com 1,15 m praticamente de altura, por 2 de comprimento, por 740 de largura, né? 74 centímetros de largura, tá? É um urso relativamente grande, quase o tamanho real de um urso, tá? E daí o que que a gente vai fazer agora? Como quem mexe com impressora 3D sabe como é que funciona a impressora 3D, né? Ela pega um filamento e vai fazendo camada e camada e camada e vai subindo essas camadas, empilhando uma micro camada em cima da outra até a gente ter a peça completa. Esse software ele faz a mesma coisa, só que a gente usa materiais, daí no caso madeira, MDF, isopor, né? Eu sempre esculpo em isopor, então a gente vai usar esse material para simular as camadas, tá? Então assim, quanto mais fino for o material, mais detalhe a gente vai ter, mais detalhamento a gente vai ter dessa peça, né? No meu caso aqui, eu já configurei um material aqui, tá? Que eu chamo de isopor, tá? Eu deixei como isopor, é um material que eu configuro aqui, ó, isopor, tá? Que ele tem uma peça do tamanho do isopor que eu compro, é 1 por 1,20, tá? O thickness é a espessura dele, ele tem 20 milímetros. Eu trabalho com isopor de 20 centímetros. Porque como é peça grande, com 2 centímetros a gente tem um detalhamento bom no contexto. Se fosse uma peça menor,
Certo seria trabalhar até com 1 centímetro, ou até fazer em MDF, fazendo 6 milímetros, né? Mas a gente simula depois, tá? Então aqui, ó, 20 centímetros, né? Daí as margens que eu quero que a peça fique dentro do objeto. E o diâmetro da ferramenta, eu deixo 1 milímetro aqui, que é o tamanho do laser. Se fosse usar uma fresa na router, eu poderia aumentar aqui para 6 milímetros o diâmetro da ferramenta, que ele ia calcular isso também, tá? Então vamos lá. Eu tô com uma peça aqui, ó, tá? E como é que a gente transforma? Eu tenho aqui várias maneiras de transformar essa peça em 2D, tá? A primeira é esse stacked slicers aqui, que é a forma que eu tenho usado comumente, que é o quê? É empilhar, ó, tá vendo? A gente empilha várias camadas do isopor, né? Assim que a gente joga no software ali, ó, ele já corta, tá? Tá vendo? Vai ficar tudo empilhado assim. E ele me dá aqui no cantinho aqui, ó, um plano de corte, tá? De como é que vai ficar cada peça. Então aqui, se eu vim aqui no Get Plans aqui, ó, a gente tem aqui, ó, isso aqui é uma chapa. Isso aqui é outra chapa, tá vendo, ó? Aqui, ó, não coube na chapa. Ele dividiu a peça para caber dentro da chapa, sabe? Geralmente eu gosto de pegar essas chapas aqui, exportar para um outro programa e ajustar manualmente, porque aqui ó, a gente está considerando 51 chapas. Você está vendo que tem chapa que está praticamente vazia, né? Então, às vezes eu pego essa peça aqui, eu jogo no cantinho aqui dessa chapa aqui, ó, e eu consigo economizar aí umas 5, 6 chapas num processo desse, sabe? Que é importante também. Aqui embaixo a gente vai aqui, a gente pode exportar em PDF e em DXF, né? Geralmente eu exporto em DXF para poder usar esses planos de corte. Mas vamos voltar lá para o software. Aqui, ó, a gente tem, né? Nessa assembly steps aqui, ó, a gente consegue acompanhar a montagem desde a primeira camada, ó, tá? Até a última camada. A gente vai arrastando aqui. Por que que eu uso isso? Geralmente eu corto as peças, né? E a peça sai com uma numeração aqui, ó. Tipo, 28, tá vendo? Ó, 28 ela tem o corte, ela tem essa marcação em vermelho. Essa peça aqui é uma peça inteira, mas ela tem aqui a marcação da onde vem as duas peças que são metades aqui, tá vendo? Então provavelmente a 29, que é a peça de cima, ó, ela vai vir. Deixa eu ver se eu localizo a 29 aqui para a gente ver. 36 a 29, ó. 29,1, tá? E daí a gente vai ter a 29,2, que é a outra peça do lado. Tá vendo que tem aqui o risco, ó? Ele me dá a posição da onde seria o encaixe da próxima peça, né? Então, assim, a gente vai colocando a peça aqui, ó. No cantinho que vai aparecendo, ó. Parte 2 de 4. 3 de 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, tá vendo? Esse layer aqui de layer 3, ele tem 4 peças. Layer 4 é a mesma coisa. A gente vai jogando aqui, ó, e ele vai dando a configuração. Mas daí a gente se pergunta, putz, mas como é que eu sei que a peça vai encaixar certinho aqui, que essa peça aqui, por exemplo, ela está na posição correta, que ela não está mais para frente, mais para trás. Aqui, ó, a gente consegue vir aqui nos dowels, né? Que são os furos aqui, ó. Geralmente a gente põe dowels, tem uns automáticos aqui, ó, tá vendo? Ele gera esses pontinhos aqui, tá? Mas esses pontinhos a gente pode modificar eles também, tá? Tá vendo, ó? Eles estão pegando aqui, ó, tá pegando um pontinho aqui dentro da perna, um na cabeça, um né, no topo da cabeça aqui, ó, tá vendo? Você pode movimentar eles, né? E esses pontinhos aqui, ó, ele pergunta qual que é o diâmetro do pontinho? Eu deixo com 6 milímetros. Por quê? Porque daí na hora que eu vou montando, eu coloco uma varetinha de 6 milímetros ali e vou empilhando. Então, assim, quando a gente gera com esses dólares aqui, tá? Se a gente for lá no Get Plans lá, aqui, ó, vai aparecer uns pontinhos aqui, ó, tá vendo? Ó, esses pontinhos aqui são os nossos pontos de referência, ó, os pontinhos da perna. Daí fica muito mais fácil da gente referenciar a próxima camada do objeto, tá vendo?
Daí, que mais que eu posso mostrar para vocês? Essa é a maneira que eu uso, né? Que é a que mais funciona para mim para a gente fazer esse tipo de escultura. Daí, claro, aqui eu vou ter que fazer um preenchimento na cabeça, né? A gente vai ter que ter um conhecimento prévio de escultura para a gente poder finalizar a peça. Mas olha só como é que a gente já vai ter praticamente a peça pronta em proporção, né? Ó, com a perna, com a perninha dele aqui, onde é o gordinho da perna, onde é o gordo da cabeça. Daí aqui a gente praticamente só lixa e vai arredondando os cantos, né? E o interessante desse software aqui é que ele tem outras funcionalidades também. Por exemplo, se você quer fazer um móvel em formato de urso, o que você vai fazer? Você vai ver aqui, ó, Interlocked Slicers. Tá vendo? Ó? Ele vai te dar essa, esse Lego aqui, essas peças de encaixe, tá vendo? Com a silhueta do urso, com os encaixes, e ele gera o arquivo aqui, ó, com encaixe já, considerando a espessura do material, né? Ali a gente jogou 2 centímetros, então ele jogou 2 centímetros com uma fresa de 1 milímetro. Se a gente tem uma fresa de 6 milímetros aqui, ele vai compensar, ele já vai fazer o encaixe para uma peça encaixar na outra, tá vendo? Geralmente está vermelho assim, por quê? Porque está transpassando a chapa aqui, a gente vai ter que fazer um ajuste daí no Corel e no Illustrator, né? E daí aqui, nesse tipo de arquivo aqui, ó, se você vir aqui nos eixos, ó, tem o eixo 1 e o primeiro e o segundo eixo. Ele está numa matriz de 10 por 6. Se for tirando aqui, ó, ele vai baixando automático ali a quantidade de peças, tá vendo? Você pode deixar aqui, ó, uma peça só no, no primeiro eixo e 6 peças no segundo eixo, tá vendo? Então ele vai ter só uma peça aqui, aqui embaixo, aqui, e o resto é tudo peça do outro eixo ali, ó. Ele é muito versátil nessa questão, né? Para a gente poder fazer esse tipo de projeto, tá? A mesma coisa aqui, ó, você vem aqui no Assembly Steps, ó, ele joga, geralmente ele simula em papelão, né? Ó, como ficaria a montagem da peça, entendeu? Você montaria primeiro essa peça central aqui, daí você viria com as peças pá, encaixando aqui. Beleza? Tá. Daí, cara, eu quero fazer esse negócio aqui, mas eu quero fazer diferente. Vamos fazer curve. Curve, ele faz esse tipo de corte aqui, mas mais curvo, tá? Seria o mesmo que o segundo ali, meu Deus do céu. O interlock slice, mas só que curve, ele arredonda mais a peça, tá vendo? Ó, como ela fica mais próxima do real, né? Ó. E daí, quanto mais chapa você colocar aqui também, mais detalhamento você vai ter da peça, tá vendo? Ó? De repente, você quer fazer essa peça aqui, quer economizar material, ó, você faria ela aqui e encheria com espuma, de repente, esses intervalos aqui, né? Ou você usaria ela para servir de apoio para fazer um revestimento em concreto, alguma coisa assim, né? Então, tem várias utilidades. Seguindo aqui, tem esse Radial Slicers, que ele é basicamente a mesma coisa, só que daí ele faz um raio aqui, ó. Quer ver? A gente tá com uma peça de raio aqui só. Ó, vou colocar mais aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele vai fazendo um 360 saindo do meio, né? Então, então ele, em vez de cruzar elas de lado, ele vai acompanhando as curvas aqui com. Opa, deixa eu girar aqui para a gente ver. Ó, tá vendo? Ele vai gerando os arquivos aqui a partir do meio e vai gerando vai acompanhando as curvas, né? Fazendo aqueles cortes, ó, acompanhando o desenho do projeto, tá? Daí é Folder Plans. Esse aqui é muito legal. Esse daqui ele planifica o 3D, tá? Por exemplo, se você vai fazer ele numa chapa metálica, né?
Se você fosse fazer esse urso aqui numa chapa metálica, ó, ele ia pegar esse urso, jogar, planificar ele aqui, ó, ele gerou 4 chapas, ó. Cada chapa tem aqui o corte, onde tem que cortar e aonde tem que dobrar, tá vendo? Esse pontilhado aqui, onde teria que fazer cada dobra para poder formar peça, né? Daí aqui a gente vem aqui, ó, em vertex count, tá? Quanto mais unidades aqui, mais detalhado ele fica, ó, tá vendo? Ele vai dando o detalhamento da peça. Daí, esse vértex, na verdade, seria a quantidade de dobra, né? Aqui, ó, aqui a gente vê o curso aqui bem detalhado já. A gente estaria aqui com coisa de 650 dobras aqui, tá vendo? Ó, que é o que usaria 28 chapas ali, né? Daquele tamanho 1,20 por 2. Essas que estão em vermelho são chapas que não cabem dentro da chapa, né? Que daí teria que trabalhar. Mas tá aí. Resolve nossa vida em questão de, enfim, pegar o 3D e fazer ele em polígono, né? E por último, 3D Slicers aqui, ele seria o mesmo que o primeiro lá, né? Que a gente colocaria aqui o nosso Stacked Slicers, só que ele faz em 3D, tá? Esse 3D aqui, só que ele não gera um plano de corte, né? Ele só fatia, né? Eu não sei qual seria a utilidade exatamente dele, porque eu nunca usei essa ferramenta aqui, né? Mas, basicamente, assim, o que eu uso mesmo é o Stacked Slicers, que já me dá aqui, ó, o formato do bicho aqui no 3D pronto para uso, entendeu? Daí eu corto na minha laser, né? Geralmente eu uso a laser porque ela corta muito rápido, né? Por ser isopor. Daí eu já jogo lá, eu já faço, inclusive a marcação coloco bem baixinho o, a potência, né? Velocidade alta, e aqui no corte eu faço a velocidade um pouquinho, a potência um pouquinho mais alta e velocidade alta também. Corta isso daqui em coisa de 5 minutos, tá? Então é isso, galera. Tem algumas funcionalidades aqui, por exemplo, se você quer fatiar, fatiei de lado aqui, mas eu quero fatiar ele numa outra posição aqui que eu acho melhor. Tem esse slice de direção aqui, ó, tá? Que você consegue escolher um ângulo aqui, ó, de... Opa, não sei se eu vou conseguir usar ele aqui, que o meu mouse não tá legal. Vamos ver se eu consigo puxar aqui. Ó, puxei aqui a 30 graus aqui. Ele vai inverter para 30 graus, tá vendo? Ó, de repente fica melhor fazer assim, porque o acabamento dele ficou melhor aqui nessa posição, no corte. Tá vendo? Então, assim, a gente pega, gera aqui, ó, foi para 57 chapas, né? Tá gerando muito mais partes aqui de corte, mas tem um detalhamento melhor, né? Então, vale sempre a gente avaliar, tá? A gente consegue movimentar para os dois lados aqui, ó. Eu joguei para o outro lado aqui o corte, tá vendo? Ele ficou uma seção lateral, transversal. Esse software aqui ele é muito bom, cara. Ele dá muita versatilidade pra gente, tá vendo? Né? E daí, esse Modify Form, deixa eu ver se eu consigo usar ele aqui, ó. Ele tem umas formas de visualização aqui, ó, Hollow, né? Eu acho que esse aqui é mais para visualização, cara. Eu uso muito pouco essa funcionalidade aqui também, tá vendo? Ele deu uma alisada aqui no- na peça, o tricking ele tá mostrando o 3D mesmo, né? Que meu 3D ele é meio poligonal mesmo. E shrimp é como se ele tivesse cortado aqui nas etapas, tá vendo? Ó.
E é isso, pessoal. Esse é o Slicer for Fusion 360, programinha muito prático, muito legal para usar, tá? É, eu vou eu vou fazer um urso desse agora, mas eu não sei se eu vou usar essa técnica ou se eu vou usar escultura tradicional, porque a gente está com uma. Eu tô com uns blocos de isopor ali, eu não estava afim de comprar material, né? Para fazer essa peça aqui. Mas se vocês quiserem ver, fazendo, cortando, montando, deixa um like aí, galera. Dá uma força no canal aí. Se tiver bastante gente dando like aí, dando joinha, daí vale a pena a gente investir, né, para fazer um ao vivo, tá? Mas é isso. Estou à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, tem os meus meios de contato aqui embaixo. Dá para você mandar as suas perguntas aqui embaixo, que eu estou sempre olhando o YouTube, né? E se tiver dúvida, dá um salve ali que a gente vai respondendo na medida do possível, beleza? Mas isso aí, artista, o negócio é ir para cima. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, a tecnologia está aí para isso, tá? Não vai desmerecer o teu trabalho, porque o teu trabalho final, o cliente contrata pelo resultado final, né? O método que você usa, se você está usando uma ferramenta para facilitar a tua vida aí, vai te permitir trabalhar mais rápido, ganhar mais dinheiro e no final é o dinheiro que importa, é o reconhecimento do artista quando pagam pelo teu trabalho, certo? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, deixa um joinha, que a gente vai tentar fazer mais vídeos como esse aí na sequência, tá bom? Obrigado!